Olá a todos. Chegamos em 5.000 inscritos. Eu agradeço muito a todos vocês. Boas-vindas aos novos inscritos e agradeço a todos, sobretudo os que estão aqui desde o começo. Obrigada pela confiança. Como eu havia dito, eu vou sortear 2 sessões de 30 minutos, tá? Então pode ser uma cura, pode ser uma sessão de tarô, pode ser uma confirmação. Então, para participar, deixe o seu recadinho, por que você gostaria de ganhar uma sessão comigo, tá? Deixe aqui embaixo desse vídeo. E eu daria o nome dos sorteados no próximo vídeo, semana que vem, tá? Normalmente agora os vídeos são para sair de quinta-feira, mas para não comer bola, acione aí o sininho para ser informado assim que o próximo vídeo sair, tá? Mais uma vez, muito obrigada e bom vídeo para vocês. Um grande beijo. Boa noite, pessoal. Demorei, mas voltei. Vamos ver quem está aí, se já tá todo mundo dormindo. Olá a todos. De tarde eu tava fazendo uma live e acabou a bateria do meu celular. Daí, depois eu não consegui voltar. Então, tô aproveitando agora. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô com fone. Boa noite, Sol. Olá, Giovana. E olha como são as coisas, né? Eu tava fazendo uma live de tarde e uma moça me perguntou: Júlia, você vai deixar a live gravada? E eu falei: vou. E a espiritualidade falou: não. Porque daí acabou a bateria. E acabei voltando agora só. Então, pessoal, vou continuar respondendo aqui as perguntinhas da caixinha de perguntas. Se vocês tiverem perguntas para me mandar aí também, dá para para responder algumas. Eu tava escutando, eu gosto muito de ficar escutando coisas, lives, enfim, pessoas que eu gosto enquanto eu tô fazendo meus filhos dormirem. E eu tava escutando Davi Sabá. E ele falou uma coisa que eu achei tão linda sobre a questão, né, da diferença dos vínculos, os vínculos de alma, né, os contratos de alma, para o contrato de chama gêmea, né? E ele falou que o contrato de chama gêmea, a única coisa que ele tem, que ele nos ensina, é o amor. É um contrato apenas de amor. Porque, justamente, né, vai sempre para essa questão do amor incondicional, né? Os outros contratos ensinam um monte de coisas, né? E o de chama gêmea é só o amor, tá? Sim, isso, obrigada. Ainda bem que tem gente seguindo aqui, tá sabendo melhor do que eu onde eu tava na outra live. Sim, então eu tava falando realmente em relação à religião, né? Alguém tinha me perguntado aqui se o fato do gêmeo estar numa religião poderia atrapalhar, né, no percurso. Não vai atrapalhar, tá, gente? Tudo que a gente vivencia está programado, tá? Mas é claro que quanto mais a gente tem crenças enraizadas, quanto mais a gente tem raízes profundas que talvez impeçam, né? Então pode ser não só religião, né? Pode estar ligado aí à cultura, até ideias políticas às vezes, coisas que a gente acha, né, que a nossa sociedade quis nos ensinar que aquilo nos separava, mas vai ser difícil talvez, né? Às vezes o lado financeiro. E eu tava falando justamente, né, que muita gente fala assim: porque o meu gêmeo hoje em dia é casado, então imagina, nunca vai acontecer de nós ficarmos juntos, né? E isso, o fato de ser casado não é o que impede de vocês estarem juntos, porque tem chaminhas que os dois são solteiríssimos, né? E vão ter outras razões, tá? Então, às vezes a gente se
a gente se prende a uma questão, você, é isso que impede. Não. É um conjunto de coisas que estão aí de propósito para a gente se trabalhar e avançar, tá? Deixa eu ver aqui. O que vamos passar nessa dimensão já está traçado. Se a pessoa vir para ficar sozinha, vai ver no tarô, por exemplo. Olha, a gente tem diversos contratos, né? Então, depende do que a pessoa escolheu naquela encarnação para aprender, né? O tarô, a gente vai conseguir ver, sentir a energia daquele momento, né? Eu, assim, pessoalmente, né? Eu gosto muito mais de trabalhar com um tarô terapêutico, né? Para ver o que a pessoa tem que, para evoluir, que feridas ela tem que olhar, quais são os conselhos baseados no aprendizado, né, dela, na evolução dela na Terra. Mas, sim, tem pessoas que podem fazer algum tipo de voto de solidão, né? Aliás, eu já fiz esse voto em uma outra encarnação. E que sim, possivelmente no tarô sempre vai estar essa questão meio fechada aí para encontrar outras pessoas, tá? Gente, eu vou tentar e seguindo aqui as perguntas, que tem bastante. Então, a Aldinha perguntou quais são as energias dos próximos dias. E ela diz que vê uma luz que contorna minha silhueta, que é a coisa mais linda. Que lindo isso. Então, as energias. Pessoal, como que vocês estão vivendo aí esses portais galácticos, né? Assim, pessoalmente, né? Desde o dia 1º tem sido um trabalho em diversas questões, né? Tá muita energia do desapego. Então, a primeira coisa que aconteceu, meu pêndulo quebrou. Meus guias me avisaram que ele ia quebrar. Mesmo assim, eu tentei segurar antes dele cair. Não deu, ele ia quebrar. E eu já tava sentindo, mas é porque justamente eu tinha questões aí a desapegar, né, em relação a isso. Essa minha maneira de trabalhar, né, onde eu ainda me apoio muito no pêndulo. Energeticamente agora, ainda até o dia 10, né, a gente vai estar nesses portais, muito trabalho. Hoje foi interessante porque teve uma leve briga interna aqui, né, dentro de mim, entre o ego, a criança ferida e a Júlia adulta, né? Então, com testes, né, para ver como a gente vai reagir, se a gente vai continuar caindo nos nossos velhos hábitos, né? Então, são testes. E as energias vão estar cada vez mais para justamente essa luta. Eu brinco que é o pajem de espadas, né? Que no tarô mitológico são os gêmeos, né? E eu brinco que é o self e a persona, né? E tem essa briga, esse caos, né? Mas que é um caos que leva para algo melhor, né? Algo maior. Então, pessoal, então tem o Gilberto que me pede aqui para falar sobre os gêmeos que se conhecem só pela internet sem se encontrar pessoalmente. É aquela coisa. Existem casos assim, claro. A gente sempre tem que ter certeza que realmente se trata, né, de um vínculo de chama. Pode ser, não estou dizendo que se não é de chama, que não é um vínculo que vai te levar para uma ascensão, né? Mas temos que ter cuidado hoje em dia, né? Porque hoje em dia se você coloca na internet fuga da pessoa amada, ou a pessoa não responde, logo já vai aparecer o termo chama gêmea, tá? O que os meus guias me explicaram sobre essa questão das chamas gêmeas aparecer tanto, né? Para algumas pessoas que me falam, Júlia, eu não procurava e aparecia, e mesmo assim eu não sou chama, né? Nesse caso são pessoas que estão num percurso de ascensão. E assim,
eu imagino, né, não que eu tenha feito uma pesquisa muito a fundo, mas eu imagino que quando se procura sobre almas gêmeas, muito se fala, né, do fato de ter coisas em comum, né? Tem muito, e eu estava falando isso à tarde, tem muitas essas generalidades que se criam, né? Então, tipo, vínculo kármico, fuja, que é sempre uma catástrofe. Alma gêmea, é sempre o conto da Disney, né? Tô exagerando, mas é um pouco isso. Então, eles me explicaram que muitas vezes levam para a questão da chama gêmea, não porque realmente seja chama gêmea, mas porque para outra pessoa, para a pessoa que está assistindo, entender o processo que ela tem que fazer, né? Que é esse processo de se reencontrar, né? De estar em sintonia com si mesma, de curar suas feridas, né? Porque nós estamos todos neste processo de ascensão, queremos ou não. Algumas pessoas em contratos, outras pessoas vão também fazer este processo, né? Cada vez mais a humanidade está sendo convidada para isso, tá? Então, muitas vezes aparece dessa maneira para meio que entender, tá? Tocou aqui, doeu aqui, o que eu faço agora? Né? Então, mais importante do que o vínculo é entender que aquilo está te levando para um autoconhecimento, tá? Aqui tem a Natália que me pergunta quais são os trabalhos em grupo e particular que eu faço com as chamas. Hoje em dia, eu faço atendimento, né? Eu tenho acompanhamento, então, onde eu vou ajudar aquelas chaminhas a olhar suas feridas, a entendê-las, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, que nem hoje, atendi uma chaminha ótima, né? E ela me contando que estava muito bem, mas daí, no discurso dela, né, foi saindo uma raiva muito grande do masculino, tá? E daí, bom, a gente olhou para isso, né? Então, esse é um tipo de trabalho que eu faço. Eu faço curas, né? Cura energética, onde eu vou ajudar a pessoa a subir em vibração, né? Para olhar para as feridas. Eu tenho um programa de alinhamento dos chakras, tá? Que é esse programa que em breve vai estar disponível aí. Tá? Até então, era um programa só para chaminhas, onde eu tenho um grupo fechado, que a gente tem encontros quinzenais, e cada encontro a gente trabalha esses chakras. E teve o primeiro retiro, né? Aliás, tem uma pessoa aqui, a Laís, que me pediu para eu dar spoiler do retiro da Chapada dos Veadeiros, né? Então, como eu falei assim rapidamente, tem 2 retiros já sendo assim finalizados na organização, onde eu não vou estar sozinha, tá? Vão ter mais 2 chaminhas comigo, uma que possivelmente vocês conhecem bem, porque é uma pessoa que tem um canal aqui no Instagram, um canal com muitos seguidores, que fala de espiritualidade. E uma outra chaminha que vai ter uma participação menor no retiro, mas que vai estar com a gente também na organização. E o primeiro vai ser em dezembro, tá? A gente está finalizando de fechar as datas, mas aí primeira quinzena de dezembro, tá? Então vai ser o encontro começa na sexta até no domingo, e com várias vivências num lugar no meio do mato, enfim, gostoso. E em janeiro a gente também está fechando um na Chapada dos Veadeiros. Ainda não temos data, então não posso dar spoiler, mas a ideia é ir cada vez mais, né, daqui para frente, fazendo esse tipo de trabalho em grupo. Por quê? Muitas vezes as pessoas reclamam, Júlia, sua agenda tá cheia, a gente não consegue marcar. E assim, eu sou muito grata pela confiança de vocês, só que tem um momento que eu já não consigo mais estender a minha agenda. Ainda mais quando é muito ligado à cura, né, a parte energética, são questões que pegam bastante da minha energia, né? Então não é que tem uma hora que, para poder fornecer um trabalho decente, né, e de qualidade para vocês, eu tenho também que colocar limites nos meus horários, tá? Então a ideia é cada vez mais começar a atender em grupo. Então, por exemplo, eu quero também começar muito em breve, possivelmente já em setembro, na véspera do próximo retiro das chaminhas,
o meu círculo das bruxas, tá? Um círculo de mulheres, num primeiro momento, que depois vai ser aberto também aos homens, tá? Justamente uma questão mais de contato com o fogo, né? Vai ser um círculo em volta de uma fogueira, com trocas de histórias, tá? Pra gente se conectar cada vez mais com o nosso lado mais instintivo, com o nosso lado mais natural, com o tempo natural, com o corpo natural. Tá? Então, cada vez mais eu vou tentar ir para curas em grupo, tá? Para poder atender mais pessoas. E porque também em grupo é muito legal, tem uma troca muito gostosa. Aliás, esse final de semana eu fui com a minha melhor amiga para São Paulo, a gente fez um bate-volta para ir consagrar o cacau, nunca tinha feito. E foi muito legal. Foi com o Fabiano e o Conrado, que são duas almas lindas, né? Dois homens guapíssimos com a alma ainda mais linda, né? Então, assim, uma experiência super legal e que talvez também faça parcerias, trazê-los comigo pra gente fazer justamente algumas coisas aí, para anexar coisas e trazer cada vez mais cura, tá? Tem a Maria que me pergunta, né? Quando você está cuidando do espiritual e daí seu gêmeo em pessoa aparece do nada, é sinal? Possivelmente é sinal que você tinha tirado o foco dele e ele sentiu essa energia, né? É possivelmente um teste, tá? É um encontro energético para vir justamente tentar te desfocar onde você estava focalizado, né? Para ver como que você vai reagir, como que estão as feridas, né? Meio que tipo, olha, será que tá tão curado assim? Ou é simplesmente a distância, né? O famoso longe dos olhos, longe do coração, tá? Então, possivelmente são testes. Tem uma moça que pergunta assim, por que às vezes é difícil ter fé no percurso? Porque nem sempre é fácil ter fé, né? Sobretudo quando... Eu acho que a fé, quando é difícil, é porque a gente tem uma expectativa algumas vezes, né? E daí quando elas não são... As expectativas não vêm da maneira que a gente está esperando, talvez nosso inconsciente... Não, nosso inconsciente não, nosso consciente quer sabotar, né? E daí vem colocar dúvidas, né? São nossos medos, são nossas feridas, né? Então, é trabalhar. Olha, todo portal é importante para todo mundo, né? Cada vez mais a gente está sendo levado a trabalhar. Agora, ele faz parte justamente, ele está no meio desses 10 dias de portais galácticos, né? Então a gente já está sendo levado muito a trabalhar esse nosso lado divino, né? Nossa conexão com o divino, tá? Não é mais importante do que para outras... Enfim, é claro que quando a gente tá... Porque alguém me perguntou um dia assim, Júlia, as outras pessoas, né, nossos gêmeos sentem esses portais? Sim, possivelmente sentem. Agora, talvez eles não coloquem as questões que aparecem para eles ligadas ao portal, né? A gente entende que é isso porque a gente está atento a isso, né? As outras pessoas que não estão atentas a isso, não é que elas não vivem, né? Simplesmente elas não associam, tá? Então, Pera. Deixa eu ver aqui mais umas perguntinhas, depois eu olho aí. Alguém perguntou o que aconteceu com a minha live. Não foi em conexão, caiu, foi a bateria do celular mesmo. Isso eu já respondi. A Lívia pergunta, Júlio, o fato de a vida mudar completamente depois de conhecer a CG precisa ser regra? Olha, sim, porque o que acontece, né? A nossa chama gêmea, ela vem nos despertar para o nosso self.
né? Então, a maioria das escolhas que a gente tomou até hoje, né, até esse momento, foram baseados nas nossas personas, né, em agradar o outro, em ter reconhecimento, em ser uma boa moça, um bom moço, ou não pelo contrário, enfim. Tudo isso, na maioria das vezes, salvo algumas coisas, talvez, né, foram balizadas nas nossas personas. E quando a gente tem esse despertar, a gente tem no escuro da alma, a gente não se reconhece mais, a gente não percebe. Aliás, isso foi uma experiência que pra mim foi muito forte. Quando eu estive no escuro da alma, eu realmente... Era como se aquele corpo eu não conhecesse. Não sabia mais quem é essa pessoa. Era uma pessoa que parecia comigo, mas... E eu me lembro quando, depois de um processo, né, de começar a deixar meu cabelo branco, eu tava aqui no Brasil e minha casa ela é toda com portas de vidro. E eu lembro que eu via meu reflexo e era uma coisa tão maravilhosa pra mim. Era assim, você voltou, tipo, eu tô te reconhecendo, sabe assim? É você. Então, não tem como não ter mudanças. Assim, não é possível, tá? Então sim, é uma regra. Quer dizer, uma regra, é uma consequência das mudanças que acontecem na gente, né? As chamas sempre vão se reencontrar ao longo da vida? Depende. Em geral, quem sempre se reencontra, ou é um vínculo kármico, né, que tem questões aí a trabalhar, enquanto elas não são, esse karma não é purificado, então as pessoas continuam se reencontrando. Podem ser almas gêmeas que pontualmente também vêm, tá? Agora, o que eu percebo, né? As chamas gêmeas em percursos longos tem um momento, tiveram todas, né? Um momento grande de separação com uma volta nos anos 2018, 2019, tá? Então, até no meu caso, onde com o meu gêmeo a gente tinha um contato por sermos amigos, enfim, eu sou amiga dos irmãos dele e tudo isso, teve um momento mesmo assim de corte muito maior, tá? Alguém tinha me perguntado também na outra live que eu achei interessante. Gente, se tiver barulho, é meus cachorros aqui brincando fora. Então, como que era a pergunta? Se quando a gente subia em vibração, a gente curava as feridas. É um pouco o contrário. Conforme a gente se trabalha, conforme a gente vai trazendo amor incondicional, conforme a gente vai curando nossas feridas, que nossa vibração vai subindo. Tá? Então, a gente tem que se desprender da questão das vibrações. Isso vai ser uma consequência, vai ser, né, a consequência do fato de você estar olhando para você. Tá? Como eu digo, né, as vibrações elas não mentem. Você pode estar meditando horrores, comendo certinho, mas se a sua meditação é uma fuga para não olhar para uma ferida, você não vai subir em vibração, porque você precisa olhar para aquela ferida, tá? Então, temos que ser honestos com a gente, tá? A gente está num processo aí emocional. É claro que essas mudanças também de alimentação, de modo de vida, é uma consequência, né? É algo que vai acontecendo de uma maneira natural, tá? E é claro que é bom ter, mas não adianta ter isso e não olhar para si, tá? Olha, ataques espirituais. Então tem que ver... Não, deixa eu fazer a pergunta aqui, né? Tem uma pessoa que diz, tem a impressão que sempre sofre ataques espirituais no caminho para atrapalhar. Você passou por isso? Temos que entender se realmente são ataques espirituais, né? Na minha verdade, tá? Ataques espirituais a gente só consegue receber
em vibrações mais baixas. A partir de um momento, se realmente a gente está num percurso de chama, ou até num percurso de ascensão e a gente já está vibrando mais alto, né? Lembrando que o percurso de ascensão dá para subir até 120 mil volts, o que é muito mais do que uma pessoa que não está num processo de despertar de consciência, tá? Se você está com vibração alta, você vai estar nessa energia. O que é mais de baixo não vem. Não ataca, tá? Então, depois, muitas vezes também, a gente faz um generalizado novamente, né? E às vezes não é um ataque espiritual, é um teste para você olhar para uma ferida, tá? Então, se você puder ser um pouco mais específica, colocar um exemplo do que você chama de ataque espiritual, tá? E não, eu não... Talvez no começo, mas não, eu não sofro ataques espirituais. Eu já percebi, uma vez, para não falar que não, uma vez meus guias me falaram para eu fechar o meu Instagram pessoal, porque justamente não conseguiam enviar esses ataques espirituais para mim e tinha pessoas mal intencionadas querendo enviar para os meus filhos. Mas foi a única coisa em relação a isso, tá? Deixa eu ver aqui. Tem a Giovana que pergunta: no plano espiritual as chamas são companheiras amorosas também? Como é a relação lá do outro lado, no outro plano? Bom, sim, né? Até porque é a mesma alma, né? Então, eu recomendo a todos, quem não assistiu e quem já assistiu, reassistir o filme Nosso Lar. Quem acompanha meus vídeos sabe que durante minhas férias, meus guias já estavam falando há muito tempo para eu reassistir, né? E nada é por acaso, eu reassisti no dia fora do tempo o filme Nosso Lar, e eu achei muito interessante, porque, é claro, eu tinha assistido esse filme há uns 12 anos atrás, no momento onde eu tinha perdido minha avó, que era médium, que tinha me dado também muito esse medo da mediunidade, mas que na parte dela me mostrou o contrário, enfim. Então eu tinha assistido muito como precisando de um apoio, né? Então, meus guias queriam que eu reassistisse com a minha visão de hoje, com a minha compreensão de hoje. E foi muito interessante, né? Foi muito legal. E uma das coisas que eu percebi é que tem um casal de chama gêmea, né? E eu posso até falar a cena pra vocês. É uma cena onde o rapaz, que aliás ele é a energia Yin, o rapaz que cura, né? Que o André Luiz leva ele para casa da família dele. E ele está sentado à mesa com uma moça, eles estão bem abraçados. E é muito claro ver que a moça é Yang, né, e ele é Yin. Por quê? Ela tá toda empolgada, pensando na reencarnação, que ela quer ser camponesa. E ele fala, mas você sabe que eu gosto muito mais da cidade. E ela toda assim, não, vai dar certo. E ele meio que tipo assim, você tem certeza? Vamos ficar aqui, a gente tá tão bem, né? E ela falou, não, dessa vez a gente vai conseguir. E ele falou assim, mas já faz tantas vezes que a gente tá tentando. E é muito legal ver essa meio que recusa da encarnação do Yin, né? E essa vontade de fazer, de conseguir do Yang, né? Então, recomendo pra vocês. Tem a Terapias da Cris que pergunta: como é visto pela espiritualidade quando uma das chamas, sendo ainda casada, se envolve com uma da sua contraparte? Pessoal, como eu disse, nada é ao acaso, tá? E a gente tem que parar com o bem e o mal, o certo e o errado. As questões são experiências. Talvez o fato de você não sei se você tô falando você, mas, né, você se relacionar com a sua contraparte que é casada, vai fazer a sua contraparte, a esposa dele, trabalhar a questão da traição, a ferida da traição, né? Agora, o que tem que ver é se você se coloca, e aí sem nenhum tipo de moralidade, tá? Moralismo. Se você continua aceitando ficar no papel de amante,
cadê o amor incondicional por você? Né? Estamos falando de um vínculo de amor incondicional, um vínculo sagrado. Isso não é uma reunião, tá? Então, não é a espiritualidade que vai achar que isso é certo e errado, tá? Eles estão colocando essa situação para vocês trabalhar que tem que ser trabalhado. Agora, uma das questões é o amor incondicional que você tem por você, tá? Vamos lá ver. Tem aqui a Daniele. Oi, Dani. Que fala assim: muitas pessoas lograram traumas e confundem expurgos de traumas com ataques espirituais e travam muito o processo de cura por ficar vibrando em perseguição. Sim. A gente tem que entender que muito do que acontece com a gente não simplesmente o resultado de escolhas que a gente fez, né? Que nem muitas vezes me perguntam assim: Júlia, mas então se eu optar por abandonar o meu processo, né, e ficar na minha gaiola de ouro, eu vou ser castigada pelo universo? Não pelo universo, né? O universo é amor incondicional. O universo, ele tá aí para nos empurrar pra gente, que nem o Davi Sabat tava falando, né? Nosso primeiro contrato, nosso contrato mais importante é com o nosso guia, né? Só que o guia, ele não tá aqui para fazer o que o nosso ego quer. Ele tá aqui para fazer a gente ir atrás do que a nossa alma organizou com ele, tá? Então, se a gente tá indo contra a nossa alma, ok, tem todo o direito. Agora, a gente não pode reclamar das consequências disso. É que nem se uma mãe... Gente, meu cachorro tá comendo lápis. É que nem se uma mãe fala: cuidado, não sobe na cadeira, não ficar de pé na cadeira, você vai cair. Cuidado, não sobe na cadeira que você vai cair. E a criança insiste. Se ela cair, é porque a mãe jogou praga? Não. É porque ela insistiu e é consequência daquilo, né? Então, aliás, gente, isso é uma coisa muito importante. A Lise Bourbeau fala disso num dos livros dela, que fala Meu Corpo Não Mente, uma coisa assim, não tenho certeza do título, tá? Onde ela fala que é muito importante a gente ensinar, desde pequenos para as crianças, que cada ato tem uma consequência, né? E a gente deixar, até porque a gente não tem responsabilidade pelas escolhas das outras pessoas, né? É claro que a gente, enquanto pais, para uma criança, a gente vai tentar encaminhar, né? Mas aquela criança entender que as escolhas dela vão ter, sim, consequências. Então, se ela sair, tá frio, e ela insistir em não colocar um agasalho, há grandes chances dela ficar resfriada, né? Porque a gente tem que tomar a responsabilidade dos nossos atos, isso desde pequeno, para justamente não achar que sempre eu sou a coitada da história, né? Coitada da história, eu sou a vítima e as pessoas me querem mal, tá? Às vezes simplesmente está acontecendo, é o resultado das nossas escolhas, sem certo ou errado, é o resultado. É porque a gente tem que passar por aquilo para aprender alguma coisa, tá? Tem a Rosângela que me pergunta assim: as almas gêmeas passam pelo percurso de ascensão? Algumas almas gêmeas, sim, tá? O que acontece? A gente está numa transição planetária, tá? Então, a humanidade está sendo convidada, né, a fazer um percurso de ascensão. E nossas almas combinaram, né? Algumas com elas mesmas, fizeram contato com elas mesmas, né? Outro dia eu atendi uma moça que está num percurso de ascensão sozinha. Ela teve uma experiência de quase morte e ela está num processo de ascensão sozinha, tá? As chamas gêmeas estão num processo de ascensão entre elas. Algumas almas gêmeas fizeram um contrato de ascensão entre elas. Alguns vínculos kármicos fizeram um contrato de ascensão entre elas. Não quer dizer que... porque me fizeram essa pergunta outro dia. Eu sou chama gêmea, mas tá difícil com a minha chama. Eu vou pegar aquela alma gêmea que tá mais simplesinha e eu vou fazer o processo de ascensão com ela.
Não, isso já não funciona. O contrato não é com ela, é com o seu gêmeo, tá? Então, e é por isso, pessoal, que muita gente se identifica com o processo de chama gêmea, tá? Às vezes as pessoas falam assim, Júlia, se eu não for chama gêmea, eu tô ficando louca. E daí a pessoa não é, ela é alma gêmea. E não é que ela tá louca, é porque ela tá no contrato de ascensão. E daí tem coisas muito semelhantes, tá? A diferença é o vínculo, né? A diferença vai ser a profundidade das curas que vão ser pedidas, né? E o que vai resultar também na altura das vibrações, né? Mas por quê? Porque tem propósitos diferentes. E é aquela coisa, não tem um propósito melhor do que o outro. São propósitos diferentes, tá? Tive um despertar espiritual quando o encontrei. Isso é um sinal de chama gêmeas? Não. Sim e não. Pode ser, como pode ser justamente o fato de você ter encontrado... e assim, o que é o despertar espiritual, né? Se você passou por uma noite escura da alma, com aquela, né? E daí isso tem que se pendular para medir, possivelmente você está num percurso de ascensão com aquela pessoa. Mas como eu acabei de falar, não precisa ser uma chama gêmea, pode ser uma alma gêmea, pode ser um vínculo kármico, tá? Agora, o despertar espiritual ainda é outra coisa, né? Que despertar espiritual nem sempre... Você pode ter um contrato disso, por exemplo, um amigo pode te despertar para o espiritual. O Davi Sabá conta no livro dele que tem uma moça com quem ele faz hoje em dia retiros, né, de mediunidade, e quando eles estavam em meditação, ele teve uma lembrança dos dois sentados, ele conta, os dois sentados numa nuvem e combinando, olha, você vai vir me despertar, tá? A Maria pergunta, é possível passar alguns anos na NEA? Não, impossível. Uma NEA dura de 15 dias a 3, 4 meses, grande máximo. O que acontece é que a gente pode ficar muitos anos. Aliás, eu falava que minha noite escura da alma tinha durado 5 anos. Para começar, que ela nem foi minha noite escura da alma. E não era uma NEA, né? Na verdade, é uma vibração, quando a gente tem a tabelinha, né? Que é a vibração laranja, que é uma vibração de depressão, tá? Não é NEA. Aliás, eu fiz um vídeo, convido vocês a ver. A NEA, ela nos leva pra cima, enquanto a depressão puxa pra baixo, tá? Então, teria tido um despertar aí, tá? Bem antes. Não dá pra ser anos, não. Gente, tô olhando aqui se tem perguntas que... Tem a Celeste que fala, ultimamente não me sinto tão conectada com meus gêmeos, isso faz eu duvidar da conexão. Vai depender muito do momento que você tá, e que bom, né? Aproveita esses momentos para você focalizar em você. Se, por exemplo, ele tá na noite escura da alma, normal você não se sentir conectada, tá? Esse é um dos exemplos, tá? Tem outros momentos. E é bom a gente ter esses momentos. Lembra, a gente tá aqui para aprender a ser pleno, né? Completo, sem o outro. Pleno, né? Não completo. Mas, então, estar desconectada faz você se conectar mais com você, tá? Espera, gente, a pessoa que vê de trás pra frente. O encontro acontece só com a iluminação de uma das chamas? Não, os dois têm que estar prontos. Não existe só um fazer o trabalho. Os dois têm que estar lá bem alinhadinhos. O percurso chama gêmeo, sim, é possível duvidar do percurso. Isso é um percurso de fé, né, gente? Relação entre datas de nascimento. Já li em alguns lugares que existe relação entre datas de nascimento das chamas gêmeas, é verdade? Lilian, eu acho que é complicado todas essas coisas que toda chama gêmea. Às vezes tem gente que chega numa sessão de confirmação comigo com uma lista assim, olha, então eu tenho a diferença de idade certa, eu tenho isso certo, isso... E não é chama, tá? Por exemplo, segundo Fabien Marchand,
Em geral, as chamas têm pelo menos 10 anos de diferença. Eu tenho 3 com meu gêmeo, e muitas das chaminhas que eu atendo não tem toda essa diferença. Possivelmente tem algumas que tem. Então, o que vai ter muito, por exemplo, que não vai ter uma relação entre as datas de nascimento, mas pode ter sim, tipo, algumas sincronicidades em relação à família. Por exemplo, meu gêmeo nasceu exatamente no segundo dia da lua crescente. Eu também nasci exatamente no segundo dia da lua crescente. A gente tem exatamente 6 meses, né, entre um aniversário e o outro. Claro, ele tem 3 anos a mais, mas então 2 anos e 6 meses, né? Exatamente. Nós somos nos signos, né? Nosso mapa astral tem muitas questões aí. Agora, se basear nisso para dizer que é chama gêmea, eu diria mais que são sincronicidades do que poder se basear só nisso. Teria que olhar todas as chamas gêmeas para ver se isso é verdade. Assim, eu acho que, enfim, me parece complicado. Bom, gente, eu acho que eu respondi a pergunta de todo mundo. Sim, tem a Maria que pergunta assim: pra quem não pode fazer terapia, você acredita que o Ho'oponopono auxilia nas curas? Sim, eu acho que mal não vai fazer. Eu acho que pode auxiliar, sim. Tem muita cura que você pode... Assim, por exemplo, um exercício que eu fiz comigo e que eu dou como para vocês fazerem. Por exemplo, se você está numa situação onde você vê que você tem uma reação muito forte, ou o outro tem uma reação muito forte, tentar olhar aquela cena como se fossem 2 atores. Não é mais você e a outra pessoa. São 2 atores. E ver tentar entender se você não reagiu a algo, tá? Então, sempre fazer isso quando vem uma dor, tá? E que você percebe ou que você paralisa, ou que você ataca, ou que você foge, tá? Eu acho que pode ser... É um exercício simples. Que vai ficando cada vez mais fácil a fazer, tá? Tem a André que pergunta: tem como confirmar se uma pessoa chama? Tem, eu faço esse tipo de confirmação. Eu acho que eu respondi todo mundo. Vou ver aqui embaixo se alguém colocou mais. Mas é isso, pessoal. Tem outras perguntinhas aqui que não são para responder, que eu vou depois daí colocar no meus stories. Jaiane, depois eu vou deixar, essa daqui vai ficar gravada, se os guias estiverem de acordo, e daí você vê. Você revê. É normal sentir sintomas físicos após soltar certas amarras, curas? Seria o corpo se acostumando com a nova decisão ou havia de caminho errado? Sim. Quando a gente trabalha curas, então sintomas físicos, por exemplo, vômito, diarreia, enjoos, dores de cabeça, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, o Conrado, justamente, esse final de semana, estava explicando que quando a gente tem essas dores de cabeça depois de uma cura, é o nosso cérebro criando novas sinapses, né, do que nos faz bem. E eu achei muito legal, porque eu sempre vi como uma dorzinha de cabeça de aumento de vibração. Então, nosso corpo físico tendo que se acostumar, né, com essa vibração nova. Mas eu não conhecia esse lado neurocientífico. Então, eu achei muito bacana, tá? Em relação ao aviso de caminho errado, gente... O nosso coração sente quando a gente não tá no caminho certo. Agora, é aquela coisa. Por exemplo, eu tenho uma chaminha que eu acompanho, uma querida, que é uma artista. Ela é uma artista. Aliás, o Kim dela é a estrela. Ela é uma artista, ela nasceu para ser uma artista. E ela fala assim: Júlia, meus guias não me mostram meu propósito. Assim, não, eles te esfregam na cara.
Não é que eles mostram, eles esfregam na cara. Mas a sua crença é que isso não é profissão, que isso não dá para ser o seu propósito, que você não pode viver disso. Então, é claro que quando ela toma essa decisão, ela tá batendo com a cara nas portas. Ela sente que o caminho que ela tá escolhendo não são os certos. Mas, muitas vezes, os medos fazem a gente querer continuar insistindo. A porta tá aberta do lado, mas insistir é ficar batendo a cabeça na parede, tá? Mas aí a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo, né? A Érica tem sentido sintomas fortíssimos, principalmente na última semana. Sim, porque a gente tá no momento de portais galácticos desde o dia 1º, né? E eu tinha falado, aliás, se vocês forem ver uma livezinha que eu fiz, acho que no mês de agosto, que setembro e outubro ia voltar com força total, energeticamente, tá? Júlia, é normal que mesmo trabalhando bastante as questões dentro da conexão, a gente se sinta bastante ligado telepaticamente, espiritualmente com nossa chama, né? Normal, gente. A telepatia a gente tem que desmistificar, tá? A telepatia é uma comunicação normal, ainda mais com a sua metade, né? Eu conto, por exemplo, aqui com a minha mãe, que é uma alma gêmea minha, eu faço perguntas na minha cabeça, ela responde em voz alta as minhas perguntas. Então, a telepatia é algo super normal, tá? Então, sim, é normal. E espiritualmente também, né? A gente está no mesmo campo energético. Não tem como se separar. É claro que a gente pode estar focalizado nisso, ou mais focalizado na gente, tá? Tem momentos do percurso, e que também eu acredito que são momentos que estão aí de propósito para a gente trabalhar questões espirituais, entender questões espirituais, onde talvez essas conexões vão ser mais fortes mesmo a gente focalizado na gente, tá? Mas estão aí possivelmente para testes, para a gente entender o quanto a gente precisa, né? Tem dependência dessa energia, dessa conexão. Os 2 gêmeos podem estar na Neia ao mesmo tempo? Não. Não podem. 2 almas gêmeas podem. 2 vínculos kármicos podem. 2 chamas gêmeas, não. Por quê? O que acontece? Tem a reconexão. A reconexão dos 2 não acontece ao mesmo tempo. Vamos dizer que tem uma pré-reconexãozinha aí, né? Onde as 2 polaridades percebem que aquilo é algo forte. Mas quando um inicia a sua fuga, o chaser entra, ele reconhece o vínculo e entra no escuro da alma. Daí ele vai passar no escuro da alma, vai subir em vibração, Quando ele chegar a 120 mil volts, passar para a segunda tabelinha, em geral, eu percebi que acontece um encontro, em geral, entre os gêmeos, ou uma comunicação mais forte entre os gêmeos, que faz com que a segunda polaridade se reconecte e vá para a escura da alma, tá? Isso eu tenho provado, foi assim com o meu gêmeo, e eu tenho provado isso com muitos casais que eu acompanho, tá? O Duque fala assim: eu acho tudo isso tão nonsense. Até hoje, por um motivo muito misterioso, o cara não dá nem sinal de vida. Tem exatamente 1 ano, não faz sentido nem usar saltos energéticos ou sei lá o que, risos. Cada um tem o seu processo. Tem pessoas que ficam 6 anos sem comunicação, né? E comunicação verbal na matéria, tá? É ao longo prazo, é um momento de percurso solo, né? O que isso, né, esse não sinal de vida vem trazer para você, tá? Como saber que está numa Neia? Tem carta de vidente? Olha, Tati, eu demorei muito para perceber qual tinha sido minha Neia. Foram meus guias que me mostraram assim. Tem uma coisa meio de... Como a gente baixa muito em vibração, né? É um momento em geral que a gente perde o chão. É um momento onde a gente não sabe mais onde está pisando. Meus guias tinham mostrado o seguinte: que antes da noite escura da alma, a gente está andando num chão de concreto,
né? Ele é estável, ele é duro, mas se você jogar uma semente lá, nada acontece. E Canão Escuro da Alma é uma cratera que se abre embaixo do nosso pé, a gente perde chão, cai na terra, mas a gente se torna essa semente para florescer, tá? Então, o que acontece nessa queda? Cada um vai vivenciar de uma maneira, até porque cada um... É claro que eu posso dizer como eu vivenciei, né? Já o meu gêmeo, aparentemente, foi muito diferente. Agora, eu não sei como ele se sentiu por dentro. Até porque, em geral, no escuro da alma, se a gente está fazendo nosso trabalho direito, tem um véu que é colocado entre os gêmeos. Então, a gente para de sentir o outro, tá? Então, eu consigo ver ao pendular. E é muito claro, né? Outro dia, uma chaminha, ela estava no escuro da alma, ela pediu para pendular e ela estava muito baixa. Mas tão baixa que eu comecei a passar mal, né? Então, o pêndulo te mostra isso. Agora, eu acho que é muito uma análise que você tem que fazer dentro de você e pedir para os seus guias, tá? Porque para mim não foi a questão mais fácil de identificar em mim, realmente. O número 22 me persegue. Alguém sabe o número? O significado? O 22 é um número mestre, tá? Numerologia. Tem a ver com dualidades, tem a ver com duo, tem a ver com casal, tá? Mas é um número mestre. Vai dar uma olhadinha, procura na internet. Quando um nega o vínculo, como se dá a reunião? Quando ele estiver pronto, se for chama, não negará mais. É porque a negação faz você trabalhar de alguma maneira, tá? Deixar um pouco de pesquisar e pensar no percurso pode ser bom? É muito bom. É o recomendado, tá? É o recomendado. Até porque tem um momento que as pesquisas se fazem entre você e você mesmo, né? É aquela coisa, as informações que eu passo, que outras pessoas passam, elas ajudam a ter uma compreensão em alguns momentos, né? Mas a gente não pode ficar dependente de nada, tá? Eu fiz um vídeo, aliás, que eu falo disso, né? Da gente justamente se desprender, né? Porque senão a gente tá sempre esperando que a resposta venha de fora, e a resposta tá aí dentro, tá? Não, Leila, a primeira live não ficou salva, desculpa. A espiritualidade não quis assim. Descobri que a minha senha de cartão de bancária é a mesma que da minha chama gêmea. Legal? Fica mais fácil. Minha alma gêmea tem sempre letra H no nome e a minha chama gêmea tem 2 letras H no nome. Pô. Júlia, vi alguns espiritualistas dizer que estamos vivendo nossa última vida antes de uma ascensão para a nova terra. Não reunir com o gêmeo para atrapalhar nessa ascensão? Olha, sim, as chamas gêmeas têm este contrato de reunião e de fusão e sim tem um propósito nessa ascensão, tá? Agora, quem está num processo de ascensão e decidir não fazer por alguma razão X, o que vai acontecer é que vai continuar no ciclo reencarnatório, só que em outro planeta, né? Porque a Terra, aliás, isso é muito importante, a Terra, ela está ascendendo, né? Ela está indo para um planeta de 5D, a energia já está no centro da Terra, né? Da 5D. Agora, não é salvar o planeta, é entender se a gente vai seguir ou não, tá? É isso que é muito importante. Quando a questão é desapegar e deixar de lado, isso significa não fazer nada para a chama, por exemplo, enviar amor para ela. Olha, o desapegar era não estar na dependência, tá? É não depender do outro para ser feliz, né? É buscar a sua plenitude, né? Se preencher de coisas que te dão prazer. Agora, enviar amor, isso é uma questão que eu sei que muita gente diz, mas eu acho que a gente só consegue enviar amor quando a gente está muito, muito, muito avançado no percurso.
Porque enquanto a gente não tem um amor incondicional por nós, enquanto há dependências, o que você vai estar enviando não vai ser amor, vai ser dependência, tá? Vai ser carência, tá? Então, faz o seu trabalho que vai estar ótimo, faz por você. Lívia, eu já respondi em relação a mudar. Te convido depois a reassistir a live. Obrigada, Eliane. Porto Alegre. Eu e meu gêmeo temos as mesmas iniciais, né? Com enjoo de tempos e tempos, muito louco. Uma das coisas que a alta de vibração pode trazer é enjoo, e as curas trazem isso, sem dúvida. Sim, Eliane, eu falei em relação a não sentir mais gêmeo. Tem alguns momentos que é normal, tá? Agora sempre é aquela coisa, a gente tem que ter certeza que a gente tá nesse percurso. Tá. Carol, você conhece seu gêmeo há 23 anos, né? Possivelmente a sua reconexão, se realmente é um caso de chama, não foi há 23 anos, tá? São raros os percursos mais longos onde realmente a reconexão aconteceu lá no passado, tá? Pode ter o que eu chamo de uma pré-reconexãozinha, né? Pra falar, olha, fica atento a essa pessoa especial. Mas, em geral, a reconexão aconteceu entre 2018 e 2019, tá? Agora, tem que ver se você ficou sabendo da dinâmica há 4 meses. E se você realmente está num processo e você é o segundo a despertar, né? A segunda a despertar e o seu gêmeo já está lá na frente. Vai saber. Então, teria que ver realmente esse processo, esse percurso, se é uma dinâmica ou não, tá? O gêmeo não pode ficar aqui, amor, apesar de achar. O gêmeo pode não identificar que é amor, apesar de achar a conexão fortíssima, sentir um irmão espiritual apenas. Maria, em geral, os gêmeos que não estão aqui assistindo são os runners, né? E geralmente são ins. O in tem uma dificuldade de entender as emoções dele, tá? Então, por isso que muitas vezes eles associam a conexão fortíssima a tesão, tá? Alguma coisa de pele. Então eles têm dificuldade sim de entender, até porque eles não sabem o que é o amor em geral. A Flá fala, na primeira noite juntos acordamos exatamente às 4h44. Desde então, passamos a ver esses números o tempo todo. Estamos separados e achei que parar de ver os números vai continuar a aparecer. Por quê? Tem 2 razões, tá? A razão mais, possivelmente, é o seu mental te reassegurando ao te mostrar, né? Porque possivelmente você vê outras horas o tempo todo, só que quando você para nessa, isso te fala, então, tá vendo? Tem algo aí, né? Porque, assim, em geral, os guias nos mostram pra gente entender alguma coisa. Então, 4 aqui, 3 vezes o 4, né, é achar uma base, né? É achar o equilíbrio, tá? Tem muito a ver com equilíbrio isso. Só que os guias, se, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, né? Se você falar, como você chama? Eu falo, Júlia. Como você chama? Júlia. Como você chama? Júlia. Tem mais sempre, cara, entendeu? Eu chamo Júlia, né? Eles não vão ficar te mostrando a mesma coisa, tá? Então, possivelmente é seu mental que continua te mostrando, tá? Como pode entrar? Como o runner pode entrar na NEA se vibra 550 mil bulbs? Não, porque ele já entrou faz tempo e já saiu, né? No seu caso, Carol, é o contrário, né? Você foi a segunda a entrar na NEA, tá? Então, o que eu tava explicando, ele foi o primeiro e daí você foi a segunda, tá?
O runner pode negar o vínculo quando acontece reunião? Sim, se for reunião. Agora, o que é reunião, né? A reunião a gente não se separa mais, tá? Se separou é porque não é reunião. Tá? É encontro energético, enfim. São outras coisas. Os sonhos lúcidos com o gêmeo pode ser uma forma do gêmeo puxar a energia do outro? Sim. Pode. Nos meus 2 últimos sonhos, onde realmente, né, não era uma mensagem do meu inconsciente para eu trabalhar coisas, onde realmente foi encontro, a gente fez até uma cura. Eu via a energia passando. Pode sim. Tá? O chaser pode se tornar runner? Na verdade, o que acontece é que a gente deixa de ser chaser e deixa de ser runner. Né? Conforme a gente vai ficando alinhado, a gente não tá mais numa polaridade extrema ou outra. Tá? Então não é que deixa de ser chaser e se torna runner, é que consegue olhar pro outro e falar assim, ok, eu te amo, eu aceito você como você é, mas eu me amo muito mais. Então eu quero distância do seu ego até você estar alinhado pra gente ficar juntos, tá? O percurso te chama gêmea pra vida toda? Claro, pra toda a eternidade. Obrigada, Cici. Chamas indisponíveis não devem insistir na reunião? Por que chamas indisponíveis? Toda chama está indisponível no processo de separação. Enquanto as chamas não estão prontas para estar juntas, elas não estão juntas, tá? E não é insistir na reunião, gente, é insistir no nosso processo, tá? A gente justamente tem que se desapegar. A reunião, ela é uma consequência, tá? É uma consequência do nosso trabalho. Mas o trabalho não é focalizado nisso, o trabalho é focalizado na gente. É possível conhecer o gêmeo alguns anos antes, não reconhecer, ter alguns contatos, viver partes do percurso com outras pessoas, situações e conectar e reconhecer anos depois? Olha, existe alguns casos assim. Mas, em geral, já no primeiro momento tem como eu disse, a pequena pré-reconexão aí, onde você fala, essa pessoa é especial. Tá? Mas sim, teve muitas reconexões em 2018 e 2019, como eu disse. Tem alguns indícios de que vivo essa dinâmica de CG, mas tenho medo de fazer a confirmação. Penso ser uma responsabilidade muito grande. Meu ego é muito controlador. Querida, não vai mudar nada a confirmação. O que você está vivendo, você está vivendo. É simplesmente trazer a luz e colocar um rótulo. Né? Uma coisa que as pessoas falam muito é que uma vez que a gente tem a confirmação, é como se desse uma acelerada no processo, né? É como se a gente aceitasse, a gente parasse de negar, tá? Então, é importante você ver esse medo, né? Medo de ser quem você é. Quem tá no percurso desde que nasceu, né? Não é que muda muita coisa, tá? E entender o porquê que viver qual que é a palavra? Não vem. Na ignorância, entre aspas, tá confortável, né? É uma zona de conforto, tá? Aqui a Flá fala, fugimos da dinâmica porque é muita intensidade e gatilhos diários que acabam abalando físico, mental e emocional. Na verdade, não é que ele abala o emocional, né? Ele traz à tona questões do emocional que a gente não quer olhar, né? E quando a gente não olha para o emocional, daí sim, o físico fica abalado, tá? Então, e assim, entendendo, pessoal, que assim, a gente pode fugir quanto for do gêmeo, o quanto for. Não é o gêmeo só que traz gatilhos, tá? As pessoas em volta, vocês podem reparar, muitas vezes um filho pode ter reações do gêmeo, uma mãe, um amigo, tá? Porque, na verdade, o gêmeo ele só está sendo um espelho do que está dentro de você, tá? Todas as pessoas têm chamas gêmeas? Não. Obrigada, Arielle.
Isso, a reunião é... Quando acontece a reunião, o casal está junto. Junto. Não tem mais separação depois. Tá? Então daí não tem mais negação da parte nenhum dos dois. Ai. Olha, Juliana, eu não tive nenhuma reconexão. A gente tá em setembro, né? Não tive nenhuma reconexão em 2022. E o Chris Varret também não teve. E segundo ele, também outros médiums que foram chamados, né? Tiveram esse chamado de trabalhar com chamas, também não tiveram, tá? Júlia, mesmo gênios ficando nessa vida, se encontram em outras... Na verdade, Leila, ficando juntos nessa vida e tendo a fusão, tá, gente? É muito importante. Tendo a fusão, não tem mais necessidade de reencarnação, tá? É normal não atrair outros relacionamentos enquanto separados? É. Se não tem nenhum vínculo kármico que você precisa purificar, é normal não atrair ninguém. Até porque muitas vezes a gente tem que trabalhar essa questão de estar só, né? Se meu gêmeo não passou pela noite escura da alma, ainda passará? Sim. Tem que passar. Não existe despertar, despertar de consciência em noite escura da alma. Perguntando qual que é a diferença entre reunião e fusão. Gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Não dá pra responder assim. A fusão é depois da reunião, tá? A fusão, assim, se a gente for resumir muito rapidamente, é a cicatrização total da alma, tá? Pessoal, são 22h22. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Adorei estar com vocês. Acho que eu vou fazer mais vezes assim. Eu e os Zeus aqui no sofá, enquanto as crianças estão dormindo. E foi muito gostoso. E eu vou desejar a todos uma linda noite, tá? Eu tô ultimamente sentindo muito mais de fazer essa troca do que vídeos. Não vou parar de fazer vídeos, né? Mas eu acho que é muito mais legal, né? Saber diretamente as dúvidas de vocês, né? Então, de uma certa maneira, poder atender vocês, né? Em grupo. E assim, estar em contato com vocês, tá? Pessoal de Campinas, região, logo, em setembro, vou fazer, então, como eu estava falando, meu primeiro ciclo das bruxas, tá? Então, é o momento da gente se reconectar, num primeiro momento só para as mulheres, tá? Então, quem tiver por aqui, logo eu dou mais informações, tá bom? Um lindo beijo, uma linda noite. Tô vendo aqui que tem mais mensagenzinhas. Durmam bem, descansem bem, tá bom? Beijinho pra vocês. Obrigada, Carol.